Na segunda parte da aula pública Opera Mundi sobre a imagem internacional do Brasil, Daniel Buarque responde a pergunta. Olá, Daniel. Atualmente a gente vive uma grande crise econômica e política de grande intensidade que tem repercutido nos jornais internacionais. Eu gostaria de saber se essa atual crise pode afetar a imagem que o exterior tem do Brasil e a percepção dos estrangeiros em relação ao nosso país. A imagem do Brasil é muito marcada por estereótipos. Naturalmente, a gente sabe, todo brasileiro tem a noção de que no resto do mundo pensa-se sobre o Brasil, sobre a mulata de biquíni na praia, tocando um samba e um cara jogando futebol do lado. Os estereótipos são muito fortes, são muito presentes, são muito reais e são muito difíceis de serem mudados. Não adianta fazer... Eu falo de diplomacia pública como um trabalho de chegar ao público de outros países como sendo muito importante, mas isso tem que ser muito separado de publicidade. Não adianta só fazer publicidade para o outro público. Você tem que engajar, envolver a pessoa no que tem do país sem ser o estereótipo. Então, no momento da crise, quando a imagem do Brasil fica muito ruim e todas as reportagens falam de problemas de economia e de política, isso afeta dentro do cenário da mídia, que trata isso de forma muito exagerada, e afeta para as pessoas que lidam diretamente com isso, pessoas que são investidoras, que têm dinheiro envolvido no Brasil, que têm que se preocupar com isso e que têm que ler sobre isso. Mas não muda tanto essa imagem do Brasil, que eu falava que é o país que tem imagem de decorativo. O decorativo está nisso, está na cultura, está no esporte, está no futebol, está no estereótipo, está no clichê. Isso continua, isso se mantém. E isso é o que dá ao Brasil uma imagem muito positiva no resto do mundo. O Brasil está em crise agora, o Brasil perdeu o grau de investimento, todo mundo está preocupado com isso, e isso afeta quem tem investimentos no Brasil. Mas quem não tem investimento no Brasil já acha que o Brasil é um país pobre. A imagem do Brasil como um país decorativo, que tem uma cultura tão bonita, que tem um povo tão bom, é a imagem de um país que é, em certa parte, pobre. Para muita gente no exterior que você chega e fala que o Brasil perdeu o grau de investimento, é capaz de você ouvir, mas o Brasil tinha grau de investimento, eu não sabia nem disso. Nem todo mundo lê jornal. A gente se baseia muito para entender a imagem internacional pelo que a mídia internacional fala. E no resto do mundo se lê mais jornal do que no Brasil, mas nem todo mundo lê o jornal, nem todo mundo lê todas as matérias, nem todo mundo se preocupa em ler sobre o Brasil. Então, nem todo mundo fica sabendo sobre o cotidiano, nem todo mundo está interessado na crise específica agora. As pessoas ficam sabendo, mas a imagem que se tem é mais geral. Então, a crise ela não muda o perfil que se tem do Brasil, mesmo que tenha um problema mais sério que o que a gente tem hoje. Um exemplo disso é a Grécia. As pessoas comparam o Brasil com a Grécia tem uma crise muito pior que a brasileira em termos de economia, e a imagem da Grécia continua sendo muito parecida com o que era antes. As pessoas continuam vendo a Grécia como um país que tem uma cultura muito forte, que tem uma história impressionante, que tem uma capacidade de gerar cultura e de atrair pessoas, que tem um turismo muito forte. É muito parecido com o que acontece no Brasil. E se o Brasil provavelmente não vai chegar a uma crise tão grave quanto a da Grécia, é muito difícil pensar que a crise pode afetar a imagem do Brasil como ela é hoje.